Pouco mais de 213 milhões de pessoas vivem no Brasil. Isso é muita gente. Imagine que com cerca de 25 bilhões de pessoas, uma do lado da outra, de mãos dadas, seria possível fazer uma ciranda em torno do planeta. Isso considerando a linha do Equador. Só com brasileiros faríamos 8 filas dessas. Se fôssemos contar de 1 até 213 milhões, levando um segundo para cada número, contando sem parar o dia inteiro, todo santo dia, levaríamos 6 anos e meio para contar de 1 até 213 milhões. 213 milhões de pessoas é muita gente. Estudiosos dividem essa população em classes sociais. Sem querer entrar em polêmicas, vamos considerar a classificação social somente com base na renda. Assim, temos 5 classes sociais, as classes sociais, né? A, B, C, D e E. Então, aí, classificação conforme a renda familiar. Quem está na classe A? As famílias com renda superior a 20 salários mínimos. Na classe B, renda familiar entre 10 e 20 salários mínimos. Classe C, renda familiar entre 4 e 10 salários mínimos. Classe D, entre 2 e 4 salários mínimos. E os mais pobres, né? A renda familiar de até 1 salário mínimo. Observe que quando se fala em renda familiar, e lembre-se de que há famílias maiores e há famílias menores. Não, é importante observar que a gente está falando aqui de renda familiar, né? Classificação social por renda familiar. Mas a gente sabe que tem famílias maiores e famílias menores. Uma renda de um salário mínimo para uma família de 3 pessoas, um salário mínimo para uma família de 3 pessoas, já bota essa galera na categoria de classe E, né? Mas imagina um salário mínimo para uma família de 5 pessoas. Eles também estão na classe E, mas a situação deles é bem pior, né? Um salário mínimo para alimentar 3 pessoas é algo bem ruim. Muito pior uma família de 5 pessoas. Então, daqui para frente eu vou falar um pouco sobre mais em termos de renda per capita, por pessoa, olhando mais especificamente a classe A. Vamos seguir adiante aí. Agora, talvez você esteja se perguntando, dessas 213 milhões de pessoas, quantas delas ocupam a classe A ou a classe B, ou a classe C e assim por diante, né, até a classe E. Não surpreendentemente, o maior número de pessoas estão nas classes mais baixas, E, D e C, e o número menor na classe B e bem menos pessoas, né, estão na classe A. Alguns dados que eu trarei aqui estão referentes aí, principalmente ao ano de 2024, alguma coisa relacionada também ao ano de 2023. Então, as proporções não são exatamente essas agora, mas algo parecido a isso que se pode ver na imagem aí, ó. Observe que na imagem aí está uma espécie de pirâmidezinha, né, em degraus. Classe A, aí tem a classe B1, B2, que são subdivisões, né? Classe C1 e C2 e as classes C e D, mais na base da pirâmide aí, ó. A classe A, 2,9% da população. A classe B1, 5,1% da população, a figura também pequena aqui. A classe B2, 16,7% da população. Aí dá mais ou menos 21% de alguma coisa, né, das pessoas que estão na classe B. A classe C1, 21% da população. 26,4% da população fazem parte da classe C2. Aí dá 47,4%, né, da população está na classe C. E vão arredondar aí o número mais aproximado para hoje, 28% da população estão na classe E e D, ou seja, os mais pobres, né? Então, da elite aí mesmo, elite que propriamente em termos de renda, 2,9% da população. Esse número aí para 2024 foi um ano muito bom. Antes, em 2023, o número de pessoas na classe E e D era maior, era cerca de 30 e poucos por cento. 2020, quase saindo da pandemia, quase metade da população brasileira estavam dentro da classe E e D, então muita gente saiu da linha de pobreza, né, e ascendeu para a classe média, vamos dizer assim, né, classe C e B2 aí. Então, ó, nas classes E e D estão, então, em termos de proporção, se na classe A são 2,9% da população, isso dá quanto em termos de números, né? Então, na classe, vamos começar por baixo. Na classe D e E estão cerca de 59 milhões e 600 mil pessoas, das 213, né, milhões. Na classe C, considerando a C1 e C2 aí, integrando as duas, né, classe C, cerca de 100 milhões e 750 mil pessoas estão na classe C. Na classe B, que já são ricos, né, considerados ricos, cerca de 46 milhões 430 mil pessoas.
E na classe A, aí, os verdadeiramente ricos, os de super ricos para, né, nessa faixa aí, né? Já vou falar sobre a renda de cada um desses grupos aqui, ó, em termos individuais, né? Então, na classe A, um número menor de pessoas, cerca de 6 milhões 175 mil pessoas fazem parte dessa elite. Os 2,9% da população. Então, vamos olhar com uma lupa a classe A. Vamos dar uma atençãozinha especial aqui para a classe A. Aquele cerca de 3% da população brasileira. Hoje está em ser quase 4%. Tá? O número de pessoas que estão em cada classe varia de ano para ano, mas os termos são mais ou menos isso aí, né? Dificilmente a classe A tem menos de 2% da população e dificilmente também ultrapassa 6% da população. Então, para 2024, algo em torno de 3% da população estava na classe A, né? Aquelas pessoas que têm a renda domiciliar acima de 20 salários mínimos. Então, cerca de 3% da população brasileira. Lembremos, mais uma vez aqui, né, que esses dados são principalmente referentes a 2024, mas podemos estipular algo semelhante para 2025. Então, fazem parte da classe A aquelas famílias com renda mensal superior a 20 salários mínimos. Isso quer dizer o quê? Acima de R$30 mil, 360. R$30.360. Acima de R$30.360 você já está na classe A. Ou seja, R$30.361 você já está na classe A, sua família já pertence à classe A, ou 30 milhões, né? Acima de 20 salários mínimos, pode ser de 30.361 ou 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. Enfim, a classe A tem uma grande disparidade dentro próprio da classe A, tem disparidades impressionantes, a gente vai ver isso aqui, ó. Podemos imaginar que há ricos e ricos, né? Quer dizer, que os ricos e os muito ricos, aí a elite, 3% da população, já os 1% mais ricos do Brasil têm renda mensal superior a 34.700. Fazem parte deste 1%, cerca de 2.130.000 pessoas. Se você tem uma renda superior a R$34.700, você faz parte do 1% mais rico do Brasil. Devo chamar a atenção para o fato de estarmos agora falando em renda individual e não mais em renda domiciliar. Então, já os 0,1% das pessoas mais ricas ganham algo em torno de R$146 mil por mês. É um número bem menor de pessoas, claro, né? Se você ganha por mês R$146 mil e 1 centavo, daí para lá, parabéns, você faz parte dos 0,1% mais ricos do país. Um seleto grupo de cerca de 213 mil pessoas, no universo de 213 milhões, né? 213 mil pessoas, aí 0,1%, é bem pouca gente. Vamos falar de um grupo ainda mais restrito, os 0,01% mais ricos. Eles são cerca de 16 mil pessoas. Qual é a renda deles? Bom, eles têm uma renda mensal média de 2,57 milhões de reais. Não seria nada mal, falar a verdade. Então, fazendo algumas comparações não muito exatas, mas muito próximas da realidade, podemos perceber que os 1% mais ricos do país têm uma renda mensal superior aos 24% mais pobres. Se você juntar a renda dos 24% da população mais pobre, né, dá algo próximo da renda do 1% mais rico. Então, cerca de 108 milhões de brasileiros têm uma renda média mensal de R$715. Se todos os 108 milhões mais pobres do Brasil, esse cerca de 24%, juntassem todo o seu dinheiro que durante o mês, formariam um montante de algo em torno de 77,2 bilhões de reais. Os 108 milhões de brasileiros mais pobres, se juntassem seu dinheiro durante o mês, todos eles, né, dariam um montante de 77,2 bilhões de reais. Esse é um valor não muito distante do que seriam capazes os mero 1% mais ricos do Brasil, cerca de 2,1 milhões de pessoas. Esse 1% mais rico do Brasil, se juntasse tudo que eles ganham em um ano, formaria um montante de 74,5 bilhões de reais. Ou seja, 2,1 milhões de pessoas, dos mais ricos, ganham tanto quanto os 108 milhões de reais juntos. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou dizendo. Aqui eu vou deixar agora com vocês aí um trecho de um camarada comentando o estilo de vida dessas pessoas mais ricas aí, ó, desses 1%, 0,1% e do 0,01%. O que eles fazem? Qual é o estilo de vida deles? O que eles compram? Será que aquelas pessoas que têm iates, eles estão no 1%, no 0,1%, helicóptero, esse tipo de coisa toda, né? Perfumes caros, viagens, esse tipo de coisa toda. Acompanha aí e já peço para deixar o like e se inscrever no canal.
Bom, esse aí é um antropólogo. Deixa eu tirar aqui. Michel Alcoforado, alguma coisa assim, um nomezinho meio esquisitão aí. Não sei se você sabe o que é antropologia, né? É uma ciência assim que basicamente, muito resumidamente, eu não sei definir muito exatamente, mas é uma ciência que estuda o comportamento das pessoas levando em consideração o contexto social. Bem interessante, antropologia, tá? E ele estudou o comportamento dos ricos no Brasil. Ele vai comentar algumas coisinhas aí, ó. Frango, você vai trazer macarronese, você vai trazer sei lá o quê. Não, óbvio que não, né? Assim, a roupa de todo mundo tá pensada, o encontro é pensado. Ele tá falando aí como que é as festas, os encontros sociais entre os membros da classe A, né? Como que é a amizade. O tipo de amizade entre os ricos é diferente do tipo de amizade entre os pobres ou o pessoal da classe C, assim, por exemplo, classe D, né? É claro, evidentemente, o local em que se vive, a comida que se come, os lugares que se frequentam, o carro que se tem, o relógio que se usa, todo esse tipo de coisa aí vai ser distintivo dessas classes sociais, serão marcadores dessas diferenças sociais, né? Bastante interessante. O antropólogo também observa, não só com relação ao objeto ter coisas, que é uma característica bastante específica da elite brasileira, essa preocupação em ter coisas para se ostentar e marcar a sua posição social a partir desses marcadores mesmo, assim, um carro, um iate, um helicóptero, né? Você imagina que é caríssimo ter um helicóptero, gente, né? Mas também há essas diferenças com relação à amizade, a relacionamentos, né? É claro que um rico não vai casar com qualquer um. É tudo muito planejado, tudo muito calculado. Ele vai falar aqui, vai ser bastante interessante. Sabe que isso transforma até as relações entre famílias. Eu não estou dizendo que as famílias não se amem, mas os afetos familiares e as relações de negócio estão tão imbricadas que viagem de família é uma viagem de negócio também. Então, entre os ricos, o cara que viaja, sei lá, ele viaja. É muito comum isso em São Paulo, né? Os family offices organizam viagens de família que tem agenda, né? Então vai a família toda viajar pro Japão. Então, 10 dias no Japão. Então a família sai daqui, contrata um grupo de turismo para fazer a viagem. E aí, depois desse grupo de turismo, tem dia 1, tem um roteiro. Então vai ter aula sobre o Japão. Não é? Gente, no dia a gente decide. Aí sai aquela briga na Disney. Tudo programado. Tudo conversa milimetricamente pensada. Então parece viagem da firma. Verdade. Então nessa medida, não tem uma relação de amizade, família, como a gente está acostumado. Parece até que não são amigos. Nesse teu estudo, nessa época, eu não sei se... Foi a primeira vez que eu fui num leilão, né? Sabe? Sei. Não vou falar qual, mas tem vários leilões. Mas leilão é uma coisa que eu tava meio como antropólogo lá, cara. Porque é uma coisa que você fica observando. Cara, é outro mundo. E o sucesso do leilão é a disputa entre eles, né? E é um leilão pra alguma causa. Né? Eles adoram agora. Exatamente, mas, cara, a posição das mesas, tipo, você chegar e ver na fila, né? Aí você percebe que a minha mesa, por exemplo, era perto do palco e o cara de trás, pô, a minha mesa é longe e tal. A disposição das mesas, a montagem das mesas. Eu fiquei numa mesa com algumas pessoas. Tudo é muito pensado. E o sucesso do leilão tá quem tá no palco, ficar disputando ou marcando as disputas que ele conhece. Tipo, você não vai... Aqui, ó, tá o cara, eles brincam com isso, então, né? tipo assim, vamos supor que tem dois donos de companhias aéreas, tá? Aí ele fica pra mim e fala, o fulano da companhia aérea deu tanto, X, você não vai dar nada? Exato. Então eles ficam disputando, do banco. Então, dono de companhia aérea. Ou seja, é a galera que mexe com uns empreendimentos de alto rendimento, que mexe com bastante capital, né? Bastante risco também, às vezes. O fulano deu tal coisa. Olha, eu fiquei lá umas 2, 3 horas, deu pra perceber muita coisa que eu nunca... O que eu vou estar fazendo um leilão onde tem lá donos de companhia aérea? Faz ideia. Tinha visto na minha vida, é um universo absurdo. Porque é sobre disputa. E por que precisa ser público? Porque eu preciso saber o quanto o fulano tá disposto a doar. De novo, Pô, se o cara doou 400 pau... Você imagina quanto dinheiro ele tem. Por uma coisa, é muito louco, cara, muito louco. E o lance de aras, ou essas coisas ainda existem, assim, eu tenho aras, eu tenho fazendas, ou essa é coisa só Não. Aras continua fazendo sucesso, Fulano faz hipismo, cabeça de boi também. Cabeça de boi também, né? Isso continua. Tudo que é coisa. Aqui funciona. Coisa, né? A gente não consegue direito dinheiro no banco. Cabeça de boi é só o corpo inteiro. Dá uma pausinha só pra pegar um... Os bancos Solta o têm
esses programas, né, de diferenciação de clientes, igual a companhia aérea tem, né? Sim. Você sabe, você ganha um pouquinho mais, você muda, sei lá, de uma faixa para outra. E um dos dilemas é que quando vai chegando nas faixas mais altas, você precisa ter uma quantidade de dinheiro dentro do banco. Às vezes, o fulano tem um baita patrimônio, ele tem uma casa de 10 milhões, mas ele tem 2 milhões na conta. 2 milhões não faz ele avançar pro top do banco. Se ele vendesse essa casa e transformasse aquilo em dinheiro, ele ia estar no top do banco, mas ele tem patrimônio. Só falando que ele falou no banco, 2 milhões de reais no banco. Sendo que tem gente que ganha fatura, né? Uma renda de 2 milhões por mês, ou seja, 2 milhões no banco para ele é brincadeira, tá? Mas claro, evidentemente, que quem tem 2 milhões no banco aí já tá naquele grupo lá de cima, né? O imposto de renda dele. Entendi. Mas dinheiro em si, pouco. Porque a gente precisa imobilizar tudo. Então o cara tem cabeça de gado. Coisa, né? Então os cartões de crédito agora que vem lançando esses novos patamares. Sempre Black, Platinum, não sei o quê. É só aparecer um pobre usando uma faixa que não era pra estar usando. Agora precisamos colocar outro acima. Qual que é o... Eu nem sei mais qual que é o... Eu acho que agora o Visa tem o Privilege e o Master também lançou um aí. Tinha um quadro do Porta dos Fundos que era assim, né? Clientes não sei o quê. O último era Platinum, Multi, Extra, Bangkok, não sei o quê, Black. Tudo isso. E você, o que você quer saber? O que o pessoal quer saber aí? Bom, a gente tem aqui bastante pergunta. E tem um comentário aqui do Correndo pra Cachorro que ele colocou no chat. Ele colocou o seguinte, ó. O Vilela é super rico e está doido por um jatinho branco. Jatinho. Depois eu quero saber também sobre jatos. Jatinho branco. Não. Desculpa, quinta pele. Jatinho branco, ele tá falando de outra piada, tá? Entendi. Nossa, eu levando a sério a parada. Tá. O Sidney Canela, ele tá... Eu trabalhei em muitos hotéis. Existe alguma métrica? Tradições, hein? A tradição é um ponto importante, né? A métrica que eu digo é a capacidade que essa família tem de apagar quem inventou o dinheiro. Então, o movimento, que é um movimento fundamental no Brasil, para você ficar bem, toda a tradição é inventada. As elites se esforçam muito para criar uma ideia de que o mundo deles sempre foi assim. Sim. Só que não, né? Tem dois autores ingleses chamados Eric Hobsbawm e o Terence Turner. Eles têm um livro chamado A Invenção das Tradições. E eles vão dizer que mesmo a família real britânica, que parece que está lá desde que chegaram aí antes do Homo sapiens, né? Estão desde sempre fazendo a mesma coisa. Aquilo tudo é um teatro encenado e repetido 1000 vezes pra gente acreditar que eles são assim desde sempre. Só que não. Então as elites brasileiras fazem a mesma coisa. Eles vão se esforçar pesadamente para inventar essa áurea de que eles são únicos e ninguém é igual a eles e não sei o quê. Então ela se renova, mas ela se renova aos pouquinhos. Porque se ela se renovar demais, você perde o teu principal valor, que é a ideia de que você está ali desde sempre. Pois é. Você chegou a pensar sobre religião e riqueza? Aqui no Brasil, não sei se é uma impressão... Do Thiago Mendes, ele tá perguntando qual a aquisição dos ricos mais inusitada que você já presenciou? Perfume, né? Ué? Tem uma moça que eu conto no livro que ela e a família dela usavam um perfume há muito tempo e o perfume foi descontinuado. O que faria em qualquer caso? Muda? Ué, perfume é óbvio. Ela não. Isso é bem comum entre os ricos brasileiros. Eles têm uma preocupação com personalização de cheiro. Sim. Então eles mandam fazer um perfume só deles. E ela pagou 15 mil euros. O quê? Pra ter um perfume, pra ter a fórmula desse perfume que tinha desaparecido, pra família continuar com o mesmo cheiro. Mas eu vi loucuras, né? Eu vi elevador de iate, né? Elevador no iate? Não. Elevador de iate? Porque o fulano tinha tantos iates que ele não conseguia... Olha a preocupação. E também o iate em contato com a água vai deteriorando. Então ele mantinha os iates suspensos. Então, parecia uma plataforma, sabe essas de petróleo? Sei. Eu fiquei, que louco isso. Então eu vi essas coisas, assim. Isso me surpreendia muito. A quantidade de empregados, né? Eu já sentei, sei lá, com 5 pessoas numa mesa e tinha 20 no entorno, né? Disposto a servir. Isso é doido demais, né? Não, isso é muito maluco, né? Essa coisa de muito empregado ao ponto de você... Mas é muito coisa do Brasil, né? Muito do Brasil. Porque lá tem gente que tem muita grana e às vezes não tem uma pessoa pra limpar a casa dela. Não, aqui é empregado demais, né? Eu conheço gente que nunca fez o seu próprio ovo mexido de manhã. Ou nunca cozinhou, porque tem turnos de empregado em casa. Então, o cara vai na cozinha dele, tem sempre alguém na cozinha. É muito estranho isso, já pensou? Você tá fazendo aqui? Não, eu trabalho aqui. Você quer? Tá bom. Não, isso aí é uma doideira mesmo. O brasileiro tem mania de querer terceirizar tudo, né? Não querer meter a mão fazer nada. Os amigos meus que falam que sonham em ganhar dinheiro, falam assim, se eu ganhasse tanto assim, acumulasse uma fortuna, ou tipo Mega Sena, ganhasse na Mega Sena, ele fala bem assim, eu não ia bater um prego pra ninguém. Ou seja, a galera sonha em viver sem fazer nada, absolutamente nada.
virar um parasita social mesmo, vamos dizer assim, né? Porque o camarada não faz nada e quer viver. Vai ter alguém pra fazer tudo pra ele, é um troço bastante estranho. Mas é um pensamento bem comum nosso aqui, né? Lembrei aqui, na academia que eu frequento lá, o certo é você usou o peso, botou o peso lá no aparelho, terminou, tira, né? Cara, mas é preciso o personal lá, o camarada que tá na academia ali, o funcionário da academia, lembrar as pessoas o tempo todo que tem que tirar o peso, guardar o peso de onde ele pegou, usar o té, botar no lugar certinho, porque eu vejo a galera nova que chega na academia que não tá ciente das regras, vamos dizer assim, né? Usa o peso lá de qualquer jeito, bota a barra no chão, larga lá, como se tivesse sempre alguém para fazer aquilo por ela, né? É uma doideira. Vai, solta o galo. Tinha uma moça que ela separou do marido e ela, não era em São Paulo, foi no interior do Brasil. E ela, quando separou do marido, o marido era mais cioso desse staff. Sim. E ela também era, só que ela decidiu que, como tinham muitos jantares, quando ela era casada, ela tinha sempre turnos de empregados. Quando ela separou, eu falei, não vou precisar eu mais fazer esse monte de jantar, porque agora eu jantar, sei lá, né, eu vou jantar com os meus amigos no restaurante. Sim. E aí, ela decide não ter empregados no final de semana. E ela comemora, me dizendo que estava aliviada, porque no final de semana ela ia poder usar a piscina da casa dela. Ué? Porque era tanto empregado dentro de Ah, casa não tinha privacidade. que ela não tinha privacidade de botar um biquíni e se sentir à vontade com o corpo dela de mergulhar na piscina da própria casa. Brincadeira. Então, sabe, Mas você fala umas coisas que me lembram umas conversas muito engraçadas, assim. Porque calhou de eu comprar um carro caro, assim, que até vendi, porque ele gastava muito combustível, era V8. E aí eu fui comentar com um cara que tem muito dinheiro, assim, eu falei, cara, que absurdo, comprei um carro aqui igual o seu e, cara, eu gasto muito combustível. Ele falou, cara, eu nem sei quanto eu gasto de combustível, porque não sou eu que abasteço. Eu falei, cara, como é você não abastecer o seu... Imagina, você não sabe quanto você gasta de combustível, porque tem alguém que pega o seu carro, vai lá e abastece e te entrega sempre com o tanque cheio. É uma coisa tão louca isso, os caras não sabem quanto gasta. não sabe Eu quando falo, você sabia que esse carro gasta pra caramba? Eu acabei de encher o tanque, essa semana ele já tem que encher de novo. Eu falei, não, cara, eu tenho um cara que faz isso pra mim. Então, não é você que paga. Olha que loucura. Não é você que enche. Não é você, Não é você que paga o cartão de crédito. O dinheiro é teu, mas você tem não, você não sabe lá daqueles gastos quanto Não é você que abre a fatura para É. conferir se tá certo. E não é você que gerencia esse pagamento. É alguém que paga para você. Então você vive uma vida onde você não tem controle dessas coisas, né? Que doideira. Isso é uma loucura, isso é uma loucura. É, e essa coisa de como eu vou fazer sem babá, não sei o que. Eu falo assim, E essa enfermeira eu que tive babá assim, eu quero. Essa enfermeira, que é a enfermeira da noite, né? Como que assim? é disputadíssima. Quando tem gente mais velha em casa, é isso? Não. O bebê hoje, da classe média alta e das elites, ele não sai da maternidade sem ter uma babá já contratada da noite, que em geral é enfermeira. Ah, que também é enfermeira. Ela custa 15 mil reais, cara. E elas já saem com ciclo, assim. Você, quando tá grávido... Não, mas ela tá lá pra se Só essa enfermeira aí que ganha 15 mil reais já tá lá no topo da pirâmide lá, né? A maioria do brasileiro vive aí com menos de 2 salários mínimos por mês, que é 3 mil e pouco, né? 15 mil reais ela já tá... A própria empregada, a enfermeira, babá enfermeira das classes altas, ela própria já não é mais do povão ali. Doideira. Eu lembrei de uma coisa aqui também que pobre aí, quando é metidinho é rico, né? Não só gosta de ostentar coisas de marca, relógios, quer comprar carro caro, tipo de coisa toda, mas você pode reparar, todo pobrezinho ou classe média baixa e metidinha rico tem mania de ficar com o celular falando e digitando como se estivesse sempre em movimento, em contato com alguém, sempre resolvendo alguma coisa, entendeu? É bastante interessante essas coisas. alguma coisa acontecer só. Não, ela fez. O problema do helicóptero não é só você pagar ele. O problema é manter ele. Piloto bom ganha aí de 30 a 40 pau por mês. Combustível. Sabe esse helicóptero aí que você me mostrou? O helicóptero do Naninho? Ó, vou te falar. Combustível, manutenção, porque manutenção é por hora, tá? Combustível, manutenção, que você dilui em hora, e sem seguro. Combustível e manutenção, só combustível e manutenção. Dele é R$ 8.500 a hora. Uma hora voada, R$ 8.500. De combustível e manutenção. Aí você tem piloto, hangar, que é garagem, e seguro. Esse 150. Quando você compra a hora, como é que é? Você paga por outra 150 parte? rodando pouco. Se rodar gostoso, 250. Ele tá tudo 250 por mês. O problema do helicóptero não é só você pagar ele. Entendeu? É, cara, e nem ficando 250 mil por mês só pra manter o helicóptero, chefe. Não é brincadeira não. E eu reclamando aqui, minha tornadinha aqui, velho, 250 aqui, que tá gastando muito aí, ó. Isso aí.
Deixa o like, se inscreve, tamo junto e é nóis.